Direito constitucional, vamos continuar aqui com a nacionalidade que está presente em todos os concursos públicos e tem sempre pegadinha sobre esse assunto, tá? Nacionalidade está lá a partir do artigo 12 da nossa Constituição Federal. Então vamos ver, nós temos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Quem são os brasileiros natos? São os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ou os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou ainda os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, muita atenção nesse item C. Por quê? Porque eles vão optar a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Agora a gente vai ver os naturalizados. Quem são os naturalizados? Os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, ou aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, muita atenção. Aos portugueses, é a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Aos demais estrangeiros, são mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Cuidado com a pegadinha para não inverterem essa condição. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes aos brasileiros, salvo nos casos previstos nesta Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. São cargos privativos de brasileiro nato. Atenção, sempre cai. O presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do STF, carreira diplomática, de oficial de Forças Armadas e do ministro de Estado da Defesa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra o Estado, contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Atualização dada aí em 2023, bem recente, pode ser que caia. 2. Fizer pedido expresso da perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem apatrídia. Também é de agora de 2023, é bem nova, bem diferente. Depois nós temos aí o parágrafo 5º, a renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2 e do parágrafo 4º desse artigo não impede o interessado de readquirir a nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Também é de agora essa atualização. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São os símbolos da República do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. O Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. É um tema fácil, a nacionalidade tem algumas pegadinhas que eu apontei. Vejam aí essas alterações mais recentes de 2023 e aí, com certeza, qualquer pergunta que seja feita pode ser respondida.